Olá malta, saudações. Depois de algum tempo ausente destas lides, voltamos a estar juntos hoje para conversarmos um pouco, ouvirmos a opinião de uma pessoa adulta, uma pessoa que para nós é uma conselheira, já que dá-nos sempre os limites da educação que a gente precisa. Aliás, eu cresci a ouvir mais velhos, cresci bem acompanhado. E é claro que hoje a minha missão é dar-vos também este acompanhamento. E aqui hoje estou com um senhor que para mim é uma figura de sumidade, senhor Daniel Mussungu, vulgo Castro, que vai falar conosco, consigo e comigo, para sabermos um pouco do passado. Vou espicaçar o mais velho, porque eles têm que falar alguma coisa, têm que nos deixar alguma coisa. Seu Castro. Ok, Bem disposto. muito obrigado pelo encontro, pela entrevista. Isso pela segunda vez estamos cá a falar do contexto histórico e o contexto da realidade da vida que os angolanos muito precisam como elementos importantes do ponto de vista do figurino da história. E claro que desta vez vamos mudar o tema, vamos falar sobre o passado, a educação, não é? Como é que nós éramos, como é que nós éramos formatados e como é que hoje a juventude é formatada. E eu pergunto, como é que pessoas da sua geração cresceram dentro de familiares? Eu já encontrei uma fase em que nós vivíamos uma família grande dentro do mesmo quintal. Um quintal que nem sequer era cimentado. Era quintal de areia que não levantava poeira. Quando as mamães decidissem varrer o quintal com o chão borrifado. Como é que era essa vossa infância? Bem, a nossa infância era uma infância do chamado comunismo da África, cuja natureza é o comportamento que os africanos sempre tiveram. Assentavam em grupos, conglomerados, e até porque as crianças, no caráter da educação, o exigiam, portanto, assentados ao chão, cruzados os seus pés, ouvindo os mais velhos a falar e muitas vezes trazendo alguns elementos muito importantes, sobretudo da história, que era da natureza do passado, na época, que era a natureza do presente que se fala. Então, a educação era uma educação muito consentânea, organizada em grupos, em faixas, em famílias, isto para criar o contexto da boa educação como tal. E nós ainda tivemos esse tipo de educação, que é uma educação familiar, que estava ligado ao contexto matrilineal, patrilineal, e aliás eu venho de uma família de um pequeno rei, o reino intermédio dos Nembros. O meu avô, o Velho Mussungu, era o rei dos Nembros, desde 1960 até 1934. Claro, esta infância é uma infância praticamente medida do ponto de vista de uma educação já para poder substituir. Nós estávamos na corte de boa educação, estávamos na corte dos rendimentos daquilo que nos passavam, para assim a qualquer altura pudéssemos substituir. Portanto, era estarmos na ordem da estrutura da educação da família, que era paterniliar, assim como materniliar. Portanto, essa educação, ela não se refere muito àquela que se diz a educação africana, porque a educação africana tem muito a ver com aquilo que se chama o conteúdo da história no ponto de vista da linhagem, tanto da linhagem matrilineal, patrilineal. Portanto, nós temos que seguir aquilo que se chama a linha de pensamento dos nossos pais e das nossas mães, para assim podermos conter o elemento de valiosa importância e educar os nossos filhos. Eu, felizmente, ainda nos anos 80 passei isso aos meus filhos. Passou. Passei. Mas no seu tempo a dificuldade era muita. Será que o ensino tinha ligação direta com a juventude da sua época, as crianças da sua época? Como é que se fazia o ingresso de angolanos no ensino colonial na época? Bem, o ensino colonial praticamente escapou sem mim. Eu praticamente devo dizer que tive várias épocas de ensino, que era o ensino colonial um pouco, o ensino da guerrilha um pouco e o ensino pós-independência. Portanto, eles têm essa fase terlineal em que eu posso descrever do ponto de vista daquilo que se pode dizer, são educações diferentes do ponto de vista da educação. A educação colonial era praticamente uma educação selecionada do ponto de vista daquilo que se podiam
portanto, ensinar os estudantes. Eles preparavam os professores, geralmente eram professores preparados com um contexto muito bem alinhavado para assim poder suportar o interesse colonial. Logo, essa educação, para mim, não é aquela que eu venho apanhar na guerrilha. E na guerrilha apanhei uma educação escolar, mas é aquela educação que tinha muito uma dose revolucionária e cuja educação era de revolução, cuja educação era aquela que se poderia esperar uma Angola independente após, precisamente, de 75. Aí já começou a mudar um pouco. Sim, comecei a mudar um pouco. Portanto, quando começa a mudar um pouco, em 75, claro, encontramos a educação, ainda do arresto colonial, em que essa educação depois vem a ser mudada, aquela considerada educação de Macarenco. O Macarenco foi um grande professor. Aliás, o Macarenco é um homem revolucionário do ponto de vista, é um russo, claro, do ponto de vista da educação, do mundo contemporâneo, onde deixa ser aquela educação que era uma educação repressiva colonial. A educação do Macarenco era uma educação que era feita no ponto de vista da ilustração, demonstrações, aquilo que punha o estudante em pouco período compreender o que está-se a dizer. Já não é o período colonial, não é a mesma coisa. Ao passo que o período colonial, os professores batiam, era admitido, já o Macarenco retira o contexto da educação do ponto de vista daquela educação que não se podia bater, sim senhora, mas sim podia-se fazer ilustrações de vida para o aluno entender devidamente. Mas essa forma de educar, de instruir os angolanos também era tido um pouco em outras partes do mundo, porque afinal o bater na época era concebível. Quer dizer que os professores podiam fazê-lo, mas faziam só aos angolanos, faziam só aos autóctones, ou todo estudante na época apanhava do professor ou da professora? Bem, no meu período em que eu estudei na minha aldeia, em Omiamquiama, praticamente havia pouca gente de raça. E para dizer que não havia um mestiço, não haviam brancos, mas eram todos negros. Tanto ali não havia diferença das pessoas que estavam na classe minimamente boa do ponto de vista econômico, quer aqueles que eram chamados as famílias mais baixas. Aí não havia diferença do tratamento, o contexto da aplicação desse tratamento era semelhante. E o professorado, como é que era? Era colonial, era branco? O professorado não era branco, eram estudantes, aliás, eram professores angolanos, muitos deles formados em Coima, aqui no Ambo, professores formados em Coima. Eram professores praticamente formados em Angola, uns deles ainda latando para a região do Norte, em que esses professores praticamente eram daqueles que tinham o segundo ano. Esses tinham o segundo ano, podiam lecionar desde a iniciação até precisamente a quarta classe. A quarta classe, que era um ensino praticamente obrigatório e limitado, e algumas vezes com as restrições de desconfiar que o negro, se tivesse mais conhecimento, tanto teria criado problemas com os colonialistas. Portanto, esse ensino no período colonial era um ensino praticamente muito duro. Era um ensino aplicado com muito rigor, tendo em conta a necessidade da época que se precisava para as pessoas aprenderem. Mas também tinha um sinal que era muito importante para alguns negros, era muito importante para os autóctones, porque finalmente foi aí em que se formatou boa parte dos angolanos que depois vieram complementar o governo de transição em 1975. Claro que até muitos deles, até nos anos 80, ainda fizeram parte dos anos 40, dos anos 60, 50, etc. aqui para adiante. Conta, Daniel, conta Castro. Fico confuso quando o colono vem se impor na nossa própria terra e ainda dá educação e instrução aos autóctones. O que eles pensaram? Qual era a ideia deles educarem os angolanos naquela época, quando eles praticamente não precisavam de nós? Eles traziam tudo que a administração vinha de Portugal. Os degredos, né? Vinham degradados, né? Que eram também pessoas que eram presas, prisioneiras, que vinham desterradas aqui para Angola. Mas, de qualquer maneira, eles não tinham inicialmente ligação direta connosco. Por que é que eles instruíam os angolanos? O que é que ia na mente deles na época? Bem, a mente deles instruir os angolanos é o chamado a educação, tanto monitorizada por eles, que lhes interessavam ter alguns negros com conhecimento. Eles chamavam o bairro indígena, não é? Onde tinha alguns indigenatos praticamente com conhecimento. Eles interessavam porque dentro do indicador negro também queriam encontrar pessoas espertas que podem servir o seu interesse e também podem servir de guião daquilo que precisam do ponto de vista local. Portanto, é nesse quadro em que precisavam essas pessoas, em que precisavam uma educação nesse contexto. Portanto, mas é que isto nos anos 60
Eu li precisamente o livro de um dos professores que é o... Como é que se chamava? O Moreira, que foi um grande doutor, que é um português. Este praticamente foi a pessoa que começou a remodelar o ensino. Começou a remodelar o ensino do ponto de vista da educação dos países, portanto, da expressão portuguesa, começou em Moçambique, é o professor Moreira, o Adriano Moreira. O Adriano Moreira é daquele que, segundo me consta, nos anos 60, começou precisamente a moderar a educação, tendo em conta que eles precisavam muito das diferenças que se tinha antes para poderem precisamente encontrar o padrão da educação tal qual podia ser educado no tempo colonial, aliás, no período anterior, para poder se equiparar entre os filhos dos brancos e os negros. Como vê, nós estamos a tratar de um assunto que efetivamente nos dá a importância da educação no outro tempo. É verdade que o que nós queremos atrair o Sr. Castro é sobre a educação do passado e, claro que, um pouco no presente. Estou a tentar atrair essa conversa para que apercebemos então que o ensino foi sempre importante, tanto para os colonos quanto para nós hoje em dia. Mas eu quero saber como é que era a educação do Sr. Castro na época. O Sr. Castro está a explicar que a educação que era familiar, a instrução que era colonial, passou-se fora de Luanda, nos demos. Foi, nos demos. E então, há muita diferença. Quem nos pode dizer isso é o mais velho, porque ele é que viveu aquela época, ele é que estou naquela época. A diferença é entre a educação do passado e depois e após a independência, tem muita diferença. Sim, tem muita diferença. Quer dizer, independentemente do contexto pedagógico, se tratar de angolano por angolano, há um elemento que nós podemos considerar já o contexto psicológico de estar num país independente, estar num país anti-independente. Portanto, num país anti-independente, era aquela educação que nós estamos aqui a referir, que é uma educação rústica que até batia-se. A esta é que vem ter a mudança já dos países quase todo do mundo, que é a chamada educação da reforma do Macarenco. Hoje, a educação de hoje, passando pelo colonial, a outra educação que eu tive, e mesmo nós da guerrilha, tivemos precisamente o ensino, cujo padrão do ensino era semelhante ao do período colonial em termos de aplicações. Por quê? Porque eu, quando estive em 1976, criou-se em 75, 76 o departamento de década. Década, o Departamento de Educação e Cultura foi criado pelo Nito Alves. O Nito Alves, na altura, com uma discussão com alguns dirigentes ligados à repartição escolar colonial, na equiparação do ensino que se fazia na guerrilha correspondia precisamente ao ensino também aqui no centro urbano. Logo, a gramática era aplicada como tal e apenas tínhamos a diferença de não termos um material didático de acordo à realidade em que nos encontrávamos. Mas, no entanto, após a independência, o ensino começou a ser já muito moderado e aplicado do ponto de vista política também, a falar de um país independente, diferente daquele do passado, a falar de um país que vai desenvolver precisamente já nas mãos dos próprios africanos, angolanos concretamente, e a falar de outros elementos que estavam ligados ao desenvolvimento do know-how que a gente precisaríamos hoje e se o tivéssemos. Quer dizer que o mais velho Castro não conseguiu absorver tudo que foi ensinado no passado, mas era muito novo para aplicar o que aprendeu na época. Portanto, sim. Quando chegou a independência, não é? ainda era jovem, muito jovem, e não teve tempo sequer de ter idoneidade, responsabilidade para aplicar o que aprendeu. Mas o que aprendeu serviu, e creio que um pouco até a entrada da nossa independência. Conseguiu dar alguma contribuição com aquela educação que aprendeu depois de 75? Conseguiu impor-se? A sociedade estava aberta a isso? Sim, porque repara que eu, segundo eu disse, o trinômio do estudo em que eu tive, estou a falar do período colonial, estou a falar da guerrilha, estou a falar após a independência, eu pude me adaptar do ponto de vista do interesse, do desenvolvimento que se pretendia naquela altura, que se quer hoje. Portanto,
Em 1975 eu tinha 21 anos, claro, hoje eu tenho 66 anos, quem faz as contas contabiliza-se. Nessa altura já era um homem, mas também eu estava muito misturado entre as Forças Armadas e o Serviço de Assistência Médico-Militar, onde eu era quadro dos primeiros homens ligados às Forças Armadas da Assistência Médico-Militar. SAME? Era SAME. Okay. Portanto, nessa altura tentei estudar à noite, mas o meu certificado da 4ª classe foi a equivalência do estudo que eu fiz na guerrilha, que foi passado, o meu certificado foi passado pelo camarada Nito Alves, na altura comunista da Administração Interna, no dia 14 de setembro de 1976, no seu gabinete. Passou-me esta declaração e eu fui à repartição escolar, na altura que o diretor era o camarada Tito Gigi, já no período pós-independência, em que este era o responsável pela repartição escolar para transformar a declaração por um diploma do contexto colonial, quer dizer, que da rédea ligada já ao ensino com padrão tanto pós-independência e antes colonial. Olha, já agora que o mais velho toca a sua história um pouco, aquilo que é a luta de libertação, e fala do Nito Alves, um nome que vigorou durante um tempo, e depois entramos naquela fase de 77, eu vou voltar para o seguinte. Nito Alves foi tido no passado como alguém que dava um ensino especial aos jovens, através do Centro de Instrução Revolucionária. O senhor beneficiou também disso? Qual era a ideia que ele tinha na formação desses quadros que eram jovens de 75, nesse caso até 77, né? Como é que acontecia? Ele era comissário político, também era comissário político, trabalhou com muitos comissários políticos. O que é que nos pode dizer um pouco sobre o Nito Alves? Bem, o Nito Alves, em princípio, na guerrilha era um membro da repartição escolar da guerrilha, pertencendo à comissão executiva e o comitê diretor, claro, por obrigação, da inerência de funções. Era a comissão diretiva, o comitê central hoje se descreve, o comitê diretor, portanto, diretor político, tendo em conta que ele era o segundo homem, portanto, ligado à educação. Ligado à educação, criou-se o CIRI. O CIRI são estudos que vêm lá da guerrilha. O CIRI é um centro polivalente em que é descrito todo o combatente, toda a juventude, para poder aquatar todos os conhecimentos ligados, quer no contexto pedagógico, quer no contexto militar. Nito Alves foi o professor no CIRI Certeza, precisamente em 75, na região dos Dembros, em que esse começou a instruir os elementos da importância daquilo que se requeria, o que é o objetivo da importância da independência para um país que se torna independente, por exemplo. Não só porque ele tinha maturidade, tinha conhecimentos, em que se sabia de antemão que um país independente, portanto, requer uma instrução da educação em que esta era adquirida no contexto duplo, revolucionário e também com conhecimentos militares. Porque neste momento, na altura, era as consequências dos restícios da guerra que nós tivemos aqui em 75, dos 3 movimentos envolvidos. Então, ele, para além de ser professor ligado à educação acadêmica, também dava instruções militares. Por isso é que se chama CIRI. E CIRI não vem apenas dos centros urbanos, também na guerrilha nós tínhamos o CIRI. Nós tínhamos o CIRI Lua, onde estava o Miro era o diretor, o Miro era a pessoa era o chefe do Nito, o Nito era a pessoa a seguir. Miro era um cidadão natural de angolano, o pai, se não estiver em erro, é de Cabinda, a mãe de Luanda, portanto ele fez o ensino superior na Tchecoslováquia em 65, e em 65 faltava 6 meses precisamente para completar o ensino superior, estava ligado às ciências econômicas. Bem, este, por sua vez, para se dispor vir à guerrilha, tanto Neto pediu, segundo informações, dizia-me alguém com quem esteve, em que ele tudo fez para poder vir à guerrilha, vir dar a sua contribuição. Ele veio, claro, ficou no infeliz dos acontecimentos que teve lá, foi fuzilado, por razões do contexto de padrões que não se concordava, tendo violado alguns aspectos. Claro, a revolução é assim, a revolução mata homens, não mata animais. Então, a partir dali, o Miro era a pessoa infeliz nesta fase. Mas com o Miro, neste momento, era um membro do comitê diretor ao nível da produção escolar na guerrilha, toda a primeira região. Ainda sobre Nito Alves, dentro da educação, até porque, afinal de contas, hoje estamos a fazer um enquadramento entre o nome de Nito Alves e a educação, ele recrutou muitos jovens no passado. Ainda lembro-me que jovens com 15, 16, 17, 18 anos estavam enquadrados no Centro de Instrução Revolucionária Certeza, CIR Certeza, que ficava ali para os lados de Cachito, dos Dembros, não é?
essa intenção era ótima na época, era ótima, de dar luz aos jovens que entravam para a política para enquadrar um pouco o que era o nosso processo político pós-independência. Bem, essa instrução que ele dava era a instrução à luz dos conhecimentos de uma independência que vai se assumir. Logo, ele traz a decisão do interesse da orientação da direção da guerrilha com uma instrução praticamente diferenciada em relação ao anterior. Claro, simplesmente vem apanhar o contexto da instrução militar e a instrução praticamente educativa do ponto de vista pedagógico. Portanto, ele estava, no CIR certeza, estava ligado à instrução académica e havia outros instrutores que estavam ligados à instrução militar. Portanto, claro, a diversidade da educação, portanto, com um centro como tal, e então ele encarregava-se no ponto de vista da educação político-patriótica lá na região do Extremo. Olha, eu também sobre isso tenho a dizer que Nito Alves, o académico, a perspectiva é esta, escreveu, creio que, 2, 3 ou 4 livros. Bom, eu sei de 2, um é As 13 Teses em Minha Defesa e outra é A Dialética e a Guerrilha. Este último que eu citei foi o que eu li, é um livro que é praticamente o manual do guerrilheiro. Sei mais ou menos que As 13 Teses em Minha Defesa era a defesa pelo qual ele assumia o facto de não ter sido uma pessoa que estava a ser mal julgada. Sobre esses livros, eu creio que este livro da Dialética tenha saído para o mercado em 1976. Quantas pessoas na época escreveram livros com este pendor, com este teor militar na época? Bem, dos livros que eu li, As 13 Teses da Minha Defesa, esse é o último, A Longa Resistência Armada, esse é um dos primeiros. Depois tinha um livro de poesia também, já não me lembro, mas ele pelo menos já tinha escrito cerca de 5 livros nessa altura. Neste momento era o escritor mais sucedido em termos de escritura. E, pese embora ter misturado no mal dos pecados, que não é hoje a contabilidade feita do ponto de vista daquilo que aconteceu, mas que era um dos melhores escritores nesse momento. Portanto, a dialética e a guerrilha, isso ele queria transmitir o que é que isso aconteceu, o que é fazer uma guerrilha, tendo em conta que ele era um professor de Sírio. Sendo um professor de Sírio, centro de instituição revolucionária, tinha muitos elementos para transmitir à juventude, na época, após a independência, em relação àquilo que aconteceu na guerrilha. Portanto, ele conta a história da guerrilha, no contexto científico, já ali no livro, e descreve também alguns aspectos muito importantes que a guerrilha tem. Porque a guerrilha não teve aspectos maus só, também teve aspectos bons. Então ele descreve esse contexto, portanto, o contexto da situação da guerra, o fluir da guerra, os bombardeamentos, os ataques coloniais e o contexto da educação e da preparação que os angolanos tiveram lá na guerrilha na primeira região. Esta é a preparação académica que Nito Alves concedeu aos mais novos na época. Eu estou em crer que evoluiu muito os meninos que não sabiam o que era a revolução. Evoluiu muito. Quer dizer que os jovens à minha volta, os mais velhos nesse caso, cresceram muito com aquilo que era ensinado no CIS Certeza. O mais velho acha que o Nito Alves, na época, deu aquele material, aquele conteúdo aos jovens para seguirem uma revolução diferente, ou tinha a ideia de subverter o pensamento dos angolanos para depois entrar naquilo que foi entendido como sendo um golpe militar aqui em Luanda ou em Angola. Bem, qual é a sua ideia? Falar disto, há várias ideias que aí se surgem hoje, passando 42 anos, a caminho de 43, as coisas fizeram o balanço que ele não estava a induzir a nenhuma maldade. Não estava a induzir a nenhuma maldade? Nenhuma maldade. Uma vez que ele, sendo uma pessoa ligado ao interesse da guerrilha e ao interesse da direção, posteriormente ele fica comunista de profissão interna, e também da academia. Sim, da academia. Hoje estou aqui a sentir o peso académico do Nito Alves no princípio da nossa independência. Naturalmente. Portanto, isto já foram os ciúmes para tirar-lhe ao péssimo do contexto para poder interpretarem naquela altura. Mas quem é atento, que naquela altura viu o que se vê hoje, portanto, conclui-se que ele não teve nenhuma maldade. Porque repara que ele livrou o MPLA em Lusaka, chegando em minutos onde o Agostinho Neto já estava subterrado
sobre o chamado grupo da revolta ativa. O Neto já não tinha palavra. Ele chega no intervalo, precisamente consegue ainda ressuscitar o Neto e chamar o MPLA no contexto para virem discutir as questões em Angola. Porque o Congresso de Lusaka era uma discussão no exterior do país, era uma discussão que não tinha com os angolanos. E depois também, boa parte, os que lá estiveram no Congresso de Lusaka, muitos deles não sabiam o que é a guerrilha na região, que era na frente leste, que era na primeira região, não tinha noção. Não tendo noção, não podiam discutir precisamente aquilo que se podia prever-se no contexto do programa mínimo do MPLA, que era o pré-contexto de uma fase antes da independência, após a independência, para posteriormente irmos do programa maior. Portanto, ela só foi feliz em livrar o Agostinho Neto, nesta altura, porque o Agostinho Neto já não tinha condições de poder, portanto, salvaguardar o contexto, uma vez que uma maioria de indivíduos intelectuais estavam contra ele. Mas que ele consegue ressalvar, mesmo na última hora, para dizer que os problemas de Angola são resolvidos em Angola e muitos desses não sabiam o contexto de Angola. É essa a razão que o Neto, a partir daí, começa a reconhecê-lo como um homem sério e a partir daí também começa a delegá-lo como uma pessoa séria, porque ele, a partir dali, foi representar o MPLA em Pecus, representar o MPLA em Pecus, que é o Congresso dos Russos, e nesse momento os dois eram o Zé Eduardo e o Nito Alves. Nito Alves vai representar, aliás, o Nito Alves vai representar o MPLA em Pecus, no Congresso de Pecus, da União Soviética, e o Zé Eduardo vai representar, portanto, nas Nações Unidas, o governo angolano. Quer dizer que estavam duas figuras ligadas a um mesmo projeto, protegidos, nesse caso, por Agostinho Neto. Naturalmente. Onde é que há a falha? O mais velho Castro falou do ciúme. Quem tinha ciúme na época para prejudicar de sobremaneira o Nito Alves? Com aquela calúnia ou então todo aquele manancial de factos que depois, hoje, deixa-nos com a impressão de que afinal era um golpe de Estado na época. Bem, este ciúme que me refiro é o ciúme dele, nessa altura, suplantar alguns elementos também que eram governantes. Era uma pessoa com uma expressão muito ativa, e clara e objetiva. Isto começou a trazer os problemas de ciúme. E também começa a trazer os problemas de ciúme porque ela é uma pessoa que o Neto preferia dizer que escolhesse que governo, aliás, que o Ministério queria. Portanto, ele queria o Ministério da Administração Interna, claro, ele foi o primeiro-ministro da Administração Interna, nessa altura. Hoje é Ministro da Administração do Território. Hoje é Ministro do Território ou do Interior? Não, do Território. Do Território. Do Território, em que ele, esse ciúme só vem a recair porque o Neto dava-lhe o abraço no contexto de que, nesta altura, o Nito ir ao Futuro de Bela não precisava de audiência. Portanto, era recebido a qualquer altura porque já tinha granjeado uma confiança enorme a partir do contexto do Lusaka, onde o Neto falha o chamado contexto da revolta ativa e mais outras forças políticas, de Júlio Chipendas e outros. Quer dizer que este evento foi em 1974, do Lusaka? Isso foi em 1974. Antes, muito antes da independência. Da independência. Sim. Quer dizer que foi aí que Nito Alves granjeou a amizade de Neto e tinha as portas abertas para entrar para o futuro. Só isso é motivo de inveja? Isso foi motivo de inveja. E isto e outros, porque também muita gente não queria, quer dizer, não queriam ver da maneira que ele estava a destacar-se, uma vez que o ciúme dos combatentes da primeira região e outros combatentes estavam no exterior, que muitos deles não conheceram a guerrilha, portanto isto foi um elemento fundamental. Basta ver que o 27 de maio, praticamente, a direção que continha a primeira região toda ela foi presa, astuciosamente. Portanto, esse contexto, hoje, nós desdobramos a realidade é que havia um ciúme maligno dentre os quais aqueles que insinuavam o Neto para poder dar o discurso que deu. O discurso que foi no fim, mas ainda aconteceu um caso que aquilo foi levado as coisas calmamente, paulatinamente, porque o Nito Alves e depois Seika Vanduna foram corridos praticamente do Comitê Central, saíram, foram retirados. Quer dizer que cada vez mais ia enfermando a situação de Nito Alves dentro do partido. Sim. E também sei de um caso que Nito Alves negou uma patente. Era patente major que lhe iam dar e ele negou porque acho que queria uma patente maior. Consegue explicar um bocadinho isso? Sim, eu tenho esta noção. Ele recebeu a patente major, major não correspondia ao comandante de coluna, ele sendo guerrilheiro, pertencendo à direção do comitê diretor da guerrilha da primeira região,
Portanto, dar-lhe uma patente de major, portanto, era uma inferioridade enorme, ao passo que pessoas que não tiveram nas horas difíceis receberam logo coronel, tenente-coronel. Portanto, esta situação, ela o refletiu muito bem, porque viu indivíduos que não tinham nome na altura, portanto, foram cair logo com uma patente maior em que correspondia ao comandante da coluna. Portanto, essa questão, ele praticamente reclamou muito bem, porque, finalmente, ele, nesse momento, quando reclama essa disposição de patenteamento, não é? E já estavam sendo praticamente perseguidos, já no contexto para ser afunilados, como aconteceu precisamente em 22 de maio, quando são afastados na região do Comitê Central. Portanto, o seu afastamento é motivo desse contexto todo, mas criado na dose dos ciúmes maléficos de indivíduos que estavam a aconselhar o neto para o mal. Era uma insubordinação. Naturalmente. Era uma insubordinação, não é? Pode-se entender. Sim. Então isso também levou que os enciumados forçassem Neto a pior coisas. Sim. Ok. E agora, como é que se dá essa situação que depois colocou Angola neste medo todo, né? Vivemos um medo industrial de tal forma que as pessoas depois ficaram confinadas ao murmúrio, não é? Murmúrio. Tudo que vissem que corresse mal, tivessem medo. Isto, como é que vai até aquele dia 27? Como é que isso acontece? Se efetivamente era apenas o ciúme, apenas um ciúme leva a que haja problemas maiores, em que, segundo se diz, morreram cerca de 80 mil pessoas. Quer dizer, há uma catástrofe tão grande que, por causa de pouca gente, algumas pessoas têm ciúme por simplesmente Neto ter ligação direta com Nito Alves. Acha mesmo? Sim, repara que aquilo, o tal ciúme forjado no contexto de muita maldade, era aquilo que os países socialistas chamavam a intimidação da segurança. Essa intimidação da segurança que os russos viveram durante 75 anos, que o Gorbachev desbaratou também, só fez ela muito bem, isto foi a dosagem para poder intimidar os angolanos como foram intimidados até agora. Portanto, algumas vezes identificava-se que era o partido e outras vezes identificava-se que eram os indivíduos da segurança, que muitas vezes também se exageravam. Se exageravam orientações que muitas vezes não eram dadas. Por exemplo, a arbitrariedade de mortes algumas vezes não era indicada por outrem. Por isso é que muitos indivíduos da segurança, que eram DISA, essas pessoas depois, posteriormente, passaram a ter problemas com algumas pessoas familiares e muitos deles até mataram pessoas familiares ligadas a eles. Isto por quê? Porque se cederam e depois não cedendo só, criaram, sei lá, uma hegemonia tal, pensando que isto levava a algum lado. Aliás, eu sobrevivo hoje, graças a Deus, porque eu, nessa altura, quando eu deslocava, eu só andava com um cartão que hoje tenho aí, eu tenho aí esse cartão, que não tinha identificação da região da região de origem. Porque se identificasse, se identificasse a região dos Demos, eu era morto de imediato. Bastava dizer que você é dos Demos e pronto. Mas quer dizer que confinavam as pessoas pelo facto de terem origem igual a do naturalmente. Mas esses eram os enciumados. Naturalmente, enciumados e malfeitores. Malfeitores. Olha, eu por acaso ouvi, e nisso perdemos muita gente, né? Eu sou do tempo que eu via cantores de relevo, como era Urbano de Castro, David Zé, Artur Nunes e outros, claro. Mas depois, pronto, eles envolveram-se nessa situação e também desapareceram. Mas, por acaso, uma vez em Portugal, estive a falar com alguém que me disse que viu o Sabata ser morto. Viu o Sabata ser morto. E houve quem também me dissesse que viu o Urbano de Castro a ser levado, a ser puxado por uma viatura Jeep na época, que subia a rampa ali do Palácio, não é? Palácio ou então no CME. Portanto, essa chacina toda, o que é que custou o próprio Nito Alves? Qual foi a sentença de Nito Alves se o David Zé Urbano de Castro, Artur Nunes, parte desses foram parar a Dolizy para fazer a sua história, a sua carreira como militar? O que é que sobrou para o Nito Alves? Ouvi dizer que o Nito Alves foi morto, atirado por um avião ou um helicóptero com uma pedra no mar. Quer dizer que depois o corpo afundou. Qual foi a sentença de um homem que tenha feito alguma coisa que pelo ciúme foi dado como
principal mentor da guerra que queria dar o golpe de Estado em Angola. Tem essa ideia? Tem ideia de alguma coisa dessas? Bem, essa ideia eu começo a desenhá-la com uma ideia mais triste da sociedade africana, porque os países da sociedade africana, após a independência, esta chacina, acredito que é da chacina rara após a independência. E esta é que tem sido as curvas de alguns indivíduos do MPLA que não têm coragem. Veja, por exemplo, criaram a chamada Comissão de Verdade. É que esta Comissão de Verdade não tem nada de verdade. Simplesmente esta Comissão deveria integrar indivíduos dos acontecimentos. Por quê? Porque o Nito Alva, após ter se apresentado ao dia 7 de julho de 77, na região dos Dembros, claro, ele apresentou-se, ele pediu uma sentença internacional. Logo, como na altura indivíduos envolvidos na contra-malfeição não tinham bases, então preferiram criar o celeuma a dizer que ele é assado, é cozido, é grelhado. Logo, é aí onde a direção do MPLA hoje devia repensar e devia ser vista a questão do ponto de vista mais objetivo, sem fugir à realidade, até porque esse contexto já não vai no contexto da história de, sei lá, de vingança ou de qualquer motivo, porque a história tem época. A história, quando chega ao nível dos 40 anos, aos 40 anos já não há nenhum refanche, já não há nenhum mal. Eu, pessoalmente falo, acompanho o processo há 42 anos e não seria motivo, se eu me integrasse no grupo, dizer que temos de julgar o fulano e fuzilar o fulano. Por quê? Acontecimentos como os tais aconteceram noutros países. Estamos a falar aqui da África do Sul, o apartheid contra a ANC, mas o presidente Mandela deu uma sentença de paz para todos. Logo, o contexto da Angola não seria diferente, porque está ligado a uma história, tendo em conta que na história há chamado o perdão. Nós perdoamos os portugueses, que nos colonizaram durante 500 anos, claro. O acontecimento de 7 de maio só devia terminar a chamada na conferência da disposição do contexto que se viveu durante o 27 de maio, em que esta era de boa-fé, quer indivíduos implicados, quer indivíduos do governo, ou melhor, estavam ligados ao MPLA, ao Bureau Político, para dizer, bem, meus caros camaradas, aqui encerramos o contexto. Não é como estão a fazer. O que estão a fazer não está muito correto, porque não estando correto, é aquilo que se chama uma cirurgia falsa. E essa cirurgia falsa amanhã poderá trazer outros problemas, não digo informações, não digo problema, mas a verdade é que não está a ser tratado de acordo com aquilo que se podia pretender. Estão a esconder demais. O próprio Nito Alves está cá há 14 anos. Como é que se pode compreender o Nito Alves estando aqui? Nito Alves está cá como? Está cá, está o corpo está cá. É o PC em pessoa, está cá. Nito Alves está vivo? Está vivo, sim senhor. E Nito Alves está vivo? Está vivo, sim senhor. Eu digo isto, falei-se de muita da imprensa. E aliás, também a vinda da deputada, a eurodeputada Rosa Gomes, fui eu Ana Gomes, fui eu que anunciei os chamados políticos de consciência que o presidente Eduardo Santos, na conferência de imprensa de 1989, ali é 89 e 90, as chamadas quadripartidas, ela, ao falar sobre o pronunciamento ligado à democracia em África, falou sobre os chamados políticos de consciência. Políticos de consciência são aqueles que não foram julgados pelo Estado angolano, que esperavam serem julgados pelo Tribunal Internacional. Logo, esse contexto está o Nito Alves como comandante dos acontecimentos. Nito Alves e outros dirigentes. Nito Alves está vivo? Está sim, senhora. Percebi bem isso. Está sim, senhora. Está vivo? Está vivo. Nito Alves? Eu falei isso em imprensa muitas vezes. Aliás, o MPLA sabe, não posso esconder. Eu sou o Castro, que sempre falei. Eu sou o Castro da primeira região. Não falo isso com a dose de paternismo, contranismo, mas falo isso com a dose revolucionária, que o MPLA devia ter a coragem de criar comissões ad hoc sérias para tratar o assunto de uma vez por todas. Não pode estar a dar a volta. Está vivo, sim, senhora Miguel Neto. E quem mais está vivo nesse caso? Está vivo o Bacalofo, está vivo o Zé Vanduna, monstros. A direção estão vivas, estão concretamente aqui. Zé Vanduna está vivo? Não posso esconder tanto, sim. Não posso esconder tanto. Quando é porque? Até quando? Então, será que essas pessoas, as famílias, vão ser indemnizadas para permanecer tanto tempo no segredo? Não veem as famílias? Como é possível isso? O MPLA tem que ter noção do que está a fazer, porque isto é uma sociedade que tem vários componentes. Isto não é um contexto químico que pode pensar que isto foi formatado pelo apenas um contexto de dosagem. Isso é um contexto de homens, de culturas, de histórias e, sei lá, de outros pormenores científicos. Sr. Castro, se Nito Alves está vivo, está onde? Está cá em Angola, claro. Está em Angola? Claro. Vivo em Angola? E ninguém diz nada?
Claro, ninguém diz nada. Quem tem coragem para lhe apresentar. E, aliás, quer dizer, vamos lá esperar a qualquer altura pode aparecer, porque ele também não pode continuar no segretismo durante os 40 e tal anos. Não pode, é impossível. Então muita gente está viva. Tem. Muita gente está É viva. impossível. É possível. Mas agora Os segredos comunistas têm disto. ok. São políticas dos comunistas, são políticas de secretismo conservadoristas, em que muitas vezes leva o contexto de guardarem as pessoas até onde não podem. Mas eu acredito que vão para lá, espero que eu faça isso com boa vontade, ponho os homens livres e liberto os homens. Eles estão presos, continuam presos? Não, preso acredito não, deve estar sobre a disposição dos conselhos, não aparece ainda, não sei o que, momento não é este, mas um homem quando está vivo tem que aparecer em qualquer espaço onde 43 anos quase. 43 anos, sim. Bom, e o que é que sobrou para o Maiveiro Castro? O facto de ter entrado nesta situação da guerra do 27 de maio, o que é que sobrou? Cadeia, tortura, não morreu por sorte, bem, o que sobrou, foi salvo a tempo. O que sobrou em mim é a dosagem da sorte da palavra de Deus. Eu sou Daniel. Logo, o que sobrou em mim é o contexto revolucionário, porque eu gosto de ver os outros a verem bem. O que sobrou em mim é o interesse do povo angolano, direto ou indiretamente, implicado numa luta contra o colonialismo, ver-se livre e liberto de Cabinda Cunene. O que sobrou em mim é um interesse que não quer ver a opressão das diferenças que vivem em Angola. O que sobrou em mim é, no contexto, não ver os combatentes que vivem numa vida tão paupérrima que se faz que não se deve fazer. Tanto os angolanos, sobretudo, que estavam ligados à guerra, vivem tão pobre que isto é um crime. Isto é um crime que fazem em Angola. Esta pobreza é proveniente de onde? É uma pobreza de gestão do Estado. Do MPLA, claro, que não presta atenção aos que estão participantes. E isto vai ter uma dose difícil nas eleições. Sim, porque maltratando os combatentes na situação que se encontram, muitos deles não têm refeição, muitos deles não têm investimentos, alguns deles até mal tomam banho, companheiros meus. Mal tomam banho, companheiros meus, estou a falar isso sem falta de respeito deles, e porque muitos deles conhecem muito bem, e aliás eu sou patrono sobre os interesses deles e sobre os interesses das sociedades mais vulneráveis de Angola. Eu sou uma pessoa ligada a esse contexto do coração, que vivem mal, não deviam viver mal, porque nós não lutamos para termos uma classe a governar, no sistema de rotação os mesmos. Sim. Qual era o vosso objetivo nesse caso? O objetivo é uma independência. Quando se fala da independência, não se fala de grupos de homens que governam até quando morrerem. É uma democracia, a democracia é um contexto que vem da Grécia, demo, desenvolvimento, demo do interior do povo, lá onde está o assunto, cracia, desenvolvimento, isto segundo o contexto da interpretação dos gregos. Sou Daniel Castro, mas em 75, quando chegou a independência, só havia um partido. Naturalmente. Não, um movimento. Naturalmente. Pois. Aliás, havendo um movimento em 75, havia os 3 movimentos, chamado Colégio Presidencial dos Movimentos de Libertação Nacional. Sim, sabia-se antes, não é? Sim. Mas depois houve... Depois desmoronou-se no contexto de 2 desaparecem, fica o outro no mercado. Então, mas o outro devia geri-la de acordo com os interesses da importância que leva ao objetivo da luta. Pois. Sim. E o que é que esteve errado para que ficássemos nessa situação? São os consensos dos homens. Os consensos dos homens e as perspectivas do futuro. Quer dizer que alguns, no caso do MPLA, queriam governar um país todo sozinho. Um país muito grande, com 125 milhões de hectares. É o que me parece. Pois. Mas isto, nas sociedades contemporâneas, nas sociedades antigas, isto não é possível. Não é possível porque o homem tem uma estação da vida regulada de acordo com a idade. E sendo um homem com a filosofia de querer arrastar o contexto de uma ideologia infinita, este homem é um homem praticamente predador. Mas vocês dos Dembos morrem com mais de 100 anos? Claro, morremos com mais de 100 anos quando estivemos bem conservados também. Claro. Numa vida conservada, numa estação bem vivida, com uma economia bem regulada. Portanto, nós estamos numa economia desastrosa, onde os oportunistas tomaram conta de tudo e de todos. Portanto, fica difícil nós vivermos muito tempo. E como é que vamos continuar daqui para frente?
Não, da mesma maneira? Daqui para frente tem que se abrir as portas, não pode continuar assim. Nito Alves tem que vir a público também? Naturalmente tem que vir ao público. Hoje para lá não pode. E E eu aconselho que não demore muito tempo, porque esse contexto é um contexto que eu sempre defendi. Qual? O contexto do aparecimento de Nito Alves para poder fazer a equação da importância da democracia. Mas acha que o Nito Alves, depois desse tempo, se no passado devia ter 32, 33 anos... 76 anos ainda pode. Hoje tem 76? 75, 76 anos ainda pode gerir, ainda pode dar a sua opinião. Não, e mas aliás está bem dentro das suas Não, faculdades. mas não acredito que o Nito Alves queira mais fazer parte do processo político. Querendo fazer Depois de parte todo ou esse não, tempo... querendo fazer parte ou não, interessa a ele, portanto, aparecer como protagonista do interesse da democracia em Angola. Ele pode ser, tanto o ideário, pode ser o conselheiro da sociedade angolana. O mais velho já teve algum contato com ele? Não tive, por razões de forças alheias à disposição dele e à disposição minha. E por razões de segurança, que era dele, que era minha. Bom, nós começamos o assunto a falar sobre educação e vamos escorrer. Alguma coisa passou-me. Ver que as coisas são assim mesmo. Estamos a conversar e as coisas vão aparecendo. Mas mais velho aqui deu uma possibilidade de saber em primeira mão e convosco que Nito Alves está vivo. E outros também. Querem enumerar os outros? Sim, estamos a falar do Rapalofo, a falar do Monstro. Monstro Imortal? Sim. A direção toda, praticamente, que eu saiba, Pindanda. fonte segura, sim, a direção toda, e alguns elementos ligados ao Lucas, e Fenômenos e outros. E esta situação, eu aconselho o Empelagos, os esconderijos têm que desaparecer. Que enquanto eu estiver em vida e a saber isto, aliás, eu vivo, quem sabe, Deus sabe, e até porque fui a pessoa que acompanhei o velho até a morte, o velho Tom referiu o pai de Nito Alves, portanto, essa situação levou-nos N vezes ao futuro de Bela. Sim. Para discutir Sim. A libertação Sim. de Nito Alves. O velho punha o pé porque diz ele que o filho estava seguro na hora de ler. O velho Bernardo, que esteve nos lembros muitas vezes com a família do Agostinho Neto, em 78, a mãe do Dr. Agostinho Neto garantiu ao pastor Bernardo que o filho estava em vida e mais outras pessoas. Estava fora do perigo. Quem garantiu foi o neto a dizer à mãe e a mãe transmitiu o mais velho Bernardo. Não, mas estava em vida, estava onde? Ficou mesmo aqui? O mundo Nito Alves ficou mesmo aqui, preso? Complicado. Podia estar fora, podia estar aqui, podia estar ali. Não é possível. Agora, voltando aí da educação, do passado e do presente, hoje é diferente a nossa educação que vocês tiveram no tempo colonial. Como é que está a nossa educação hoje? Bem, a educação hoje está muito volúvel. Está volúvel. Está volúvel no ponto de vista didático, no ponto de vista da aplicação, de responsabilidade dos professores. Os professores são um pouco fracos, mas podem ser monotilizados, mesmo professores podem ser monotilizados através de cadeia de seminários ligados ao Ministério da Educação. Portanto, pode-se criar um contexto de professores doutorados e que façam o enquadramento de uma aplicação mais consentânea para poder enriquecer o contexto da educação angolana. Nós não temos como. O que temos é com os mesmos professores angolanos, mesmos professores angolanos, mesmos alunos angolanos, e porque os angolanos, finalmente, também têm muitos conhecimentos e adquirem bons conhecimentos, são inteligentes. Mas eu acho que não se dá muita importância aos angolanos para esse fim. Quer dizer, sei, por exemplo, que no início da nossa independência tivemos professores cubanos, professores romenos, polacos, que vinham de todas as áreas, e os angolanos eram poucos. Quando no tempo colonial vocês foram até ensinados por professores angolanos. Sim. Outra coisa que sei, no passado, vocês estudavam e não pagavam. Hoje, uma criança com cerca de 6, 7, 8 anos paga 60, 70, 100 mil kwanzas para estudar, quando o pai até ganha 30 mil kwanzas de salário. Quer dizer, como é possível um país que precisa de quadros estar a exigir que os pais paguem para estudar quando andamos a ver crianças a percorrerem ruas, estradas, com bugigangas para vender. E estes podiam estar a preparar o seu futuro para dirigir o país. Como é possível? Esse para mim é um fosso. No tempo colonial, o português não precisava de nós, mas dava ensino gratuito. Nós precisamos dos angolanos e não temos ensino grátis. O ensino é só privado. Hoje, o ensino público em qualquer parte do mundo é o mais importante, mas em Angola é o privado mais importante. O que é que o mais velho acha?
Bem, é assim, o contexto de privado pode presume-se de que é a educação mais consentânea. Depende muito de quem pode entender essas duas esferas. A verdade, porém, é que mesmo no período colonial, depois de ter feito o ensino secundário e no liceu, tanto podia encontrar, havia os chamados colégios privados também. Isso acontece, em qualquer país do mundo acontece. Agora, para nós, o que falta aqui é a monitorização da regulação dos preços. O Estado tem que tomar a peito o que é isso que se pratica em termos de preço. O que é que se pratica em termos da qualidade da educação. O que é que se pratica em termos da sociedade mais vulneráveis a que precisam estudar. Tanto a que precisam estudar, na sua maioria, é uma população sem contrapartida financeira e, no entanto, não pode ser acotada nos valores mais elevados do ponto de vista da realidade econômica da per capita que se vive hoje em Angola. Então o próprio Estado não devia criar isso como um plano de futuro para a formação dos angolanos, já que o nosso tempo vai passar, o tempo dos outros já passou. E agora o nosso tempo vai passar. É que pleito eleitoral vamos ter daqui a 50 anos, com gente que não estuda, com gente que sabe pouco. Como é que vamos ter um ensino? Não somos nós que devíamos promover esse ensino grátis para todo mundo, como fazem outros países? Ensino público. Não é o governo que devia tirar do seu próprio orçamento para pagar os professores? O professor, para ser pago, é o utente que tem que pôr o filho para estudar por 60 mil kwanzas, quando o país precisa de quadros. Sr. Castro, o que é que vocês pensaram antes de entrarem para essa fase da independência? Que o ensino ia ser mesmo assim, com o ensino privado, ensino que se paga nos colégios, não era ensino público. Vocês antigamente pagavam o ensino privado, não pagavam o ensino privado, vocês estudavam no público gratuito. O que é que vocês pensaram pouco antes de entrarem para a independência? Bem, aliás, eu nunca esperava que isso acontecesse do ponto de vista da educação e no ponto de vista da diferenciação no que concerne a realidade volúvel dos pagamentos das propinas. Acredito que hoje, uma sociedade um pouco desorganizada, um pouco, sem dignar-me ao respeito a voltar disso, até porque o Ministro do Ensino Superior devia pôr regras nisso, o Ministério da Educação devia pôr regra nisso, isso devia haver regras, e não há regras, à volta de quem paga, à volta de quem perde, à volta de quem reprova, à volta de quem passa de graça e muitas vezes não tem conhecimento. Então tudo isso depende precisamente do sistema central do Estado. O Estado é que deveria monitorizar isso, porque finalmente o Estado, falando de um presidente, estamos a falar do Estado munido dos outros membros. Portanto, os outros membros têm que poderem dar os outros elementos que estão ligados à consistência de uma educação boa. Logo, estão aí os ministros da Educação, o ministro do Ensino Superior e outros pedagogos que andam aí, até porque muitos deles até são conselheiros. E então, a partir daí, há que criar a chamada reformulação do ensino para termos um ensino mais adequado. O ensino de um país que se espera tanto não é essa que estamos aqui, portanto, a gladiar-se. E já mesmo vou quase a terminar, o assunto do momento hoje é o coronavírus. Começou como uma endemia, um surto, depois foi para uma epidemia e hoje é uma pandemia. Mas, velho Castro, estamos a viver um momento muito bom para nós, porque a nossa saúde diz que não há nada disso cá em Angola. Mas o que se avizinha são alguns dias que para nós uma moratória, porque estão a chegar, cada vez vão chegando mais pessoas que vêm do exterior, zonas que estão infectadas, e nós aqui ainda a viver esta brincadeira de estamos quase ou não está, ou então dizem o nosso clima não deixa ter coronavírus, ou então a nossa raça negra não nos permite. Como é que acha que nós estamos a viver? Que tipo de proteção devemos ter? Que tipo de cuidados devemos ter, Sr. Castro? O que é que nos pode aconselhar como mais velho, que já passou por muitos desses casos, às vezes no passado, varíola, a cólera, o paludismo, a malária, isso tudo já passou por nós. Como é que devemos nos proteger desta situação hoje que se transformou numa pandemia? Bem, esta transformação ou este acontecimento está à volta de nós, e até porque não está muito longe de nós, está nas sociedades
consentâneos na sociedade que cruzam conosco, é o que nós falamos de educação. Quando o Miguel Neto refere-se intransigentemente que a educação é que temos, então que educação é que teremos para poder nos proteger? Porque a proteção dos homens é uma educação trabalhada do ponto de vista da investigação científica. Logo, quando pedem-me para poder falar da educação, está a falar da proteção, da profilaxia de um país que vai no contexto da melhoria da saúde pública. Logo, a exigência dos angolanos e a importância de vermos uma Angola bem desenvolvida, uma Angola bem concentrada do ponto de vista da educação e cultura, é procurar o know-how no ponto de vista mais alto da educação, da ciência, onde a saúde pública e a proteção é muito importante. Portanto, coronavírus, poderá haver outras coronas, outros elementos que poderão ser tão piores, e porque hoje o mundo científico é capaz de tudo e é possível de tudo, então nós temos que procurar a forma de nos proteger. Nós vamos só criar aquilo que se chama, bem, eu tenho meu filho que está a formar, e esta formação, para mim, o meu filho vai ter emprego. Não, nós temos que ser um Estado plural, em que o Estado tem que meter a mão no contexto da investigação científica e criar aquilo que se chama o Centro de Investigação Científica para todos os regimes. Portanto, nós temos essas condições, temos dinheiro. Quando dizem não há dinheiro, para mim é o contrário. Eu sou a única pessoa que digo que há dinheiro, e até porque eu não sou economista. Porque no contexto do dinheiro que nós temos hoje, os 500 milhões, esses 500 milhões é um dinheiro de estaca zero. Eu devia ter dito mesmo que, nesta altura, criava aquilo que se chama as bolsas do engrandecimento dos 30 milhões de angolanos, tirando este valor para poder subsidiar os angolanos que vivem num nível da miséria mais extrema. Portanto, este valor ficava no subsídio, aquilo que se chama a estaca zero, e podia até se chamar o chamado dinheiro general para salvaguardar os angolanos nos estados mais prementes, no estado mais básico que vive. Portanto, é um dinheiro praticamente desaparecido, é um dinheiro que está na forja fora do orçamento. Então, esse dinheiro, pelo menos parte desse dinheiro, devia servir para muita coisa, ao menos certa história, que o dinheiro foi recuperado, foi investido para isso, para aquilo que está sendo muito publicado, está sendo muito falado. Então, o fim dele tinha que ser um dinheiro motivado, investido para proteger os angolanos. Agora estamos a olhar constantemente no preço do petróleo. Está a 39, baixou para 36, agora está a 31. Nós estamos a olhar todos os dias para o preço do petróleo. Bom, mas é para dizer o seguinte, mesmo já a terminar. Surgiu nas redes sociais um anúncio, né? Um pedido de socorro de Salud Gonçalves, o meu colega, que veio de viagem de Portugal para Angola, em que ele ressalta uma situação, do qual eu também vou explicar aqui, vou aproveitar para explicar aqui o Sr. Castro, que o Salud disse que chegou no avião, quando chegaram a Luanda, os funcionários do aeroporto foram ao avião e foram com a corneta chamar: quem é o filho do fulano? Onde é que está o filho do senhor Cicrano? Para sair primeiro, e para não passar naquilo que é o chamado controle da saúde. Mas as pessoas que levaram seus filhos para casa, proveniente diretamente de Portugal, se vieram com coronavírus, vão diretamente para casa, não é problema? Bem, não é problema isso? Bem, isto é o chamado o regime segregacional habitacional. Logo, quando se começa a diferenciar, chamar nome daquele, daquele filho, daquele, nós não queríamos, nunca fizemos. Isto não faz parte do objetivo da luta do MPLA, da guerrilha, logo. MPLA na guerrilha. Da guerrilha. Logo, esse contexto, quando acontece, estamos aqui a crer que a pessoa que é mal preparada, maldizente até porque essas pessoas deviam ter o cuidado, porque estar a diferenciar num avião, fulano e fulano sai primeiro, Beltrano sai primeiro, então estamos a chamar o regredismo daquilo que se chama a segregacional, portanto, econômica. O segregacionismo econômico que podemos criar aqui em Angola, que já se cria há muito tempo, são a chamada diferença das pessoas, das famílias, em nome das famílias. Coisa essa que não faz parte do programa mínimo do MPLA. Portanto, esse contexto que o Salud viu, eu também vou rematar isto, que é um contexto que devia ser divulgado e acabar com isto uma vez por todas, porque finalmente, quando se trata que há uma endemia que está a decorrer ao nível do mundo, venha uma ligação do avião, um grupo vem do avião, começar a chamar este e aquele, saia para isto, para outra, diferenciando é o chamado segregacionismo desnecessário que Angola tem estado a criar. Mas isto é muito vaidoso porque as consequências disso é maior. É maior.
Por isso temos de ter cuidado, lavar as mãos, usar a máscara, ficar atento, não juntar-se em aglomerações populacionais, porque lhe pode custar caro. Vamos fazer isso para termos uma vida melhor, para ter a saúde ótima no nosso país. Grato por esta oportunidade que vocês nos deram. Conversei com o senhor Daniel Mussungo, ele é o Castro, que é proveniente da região dos Dembos, e aqui deixou-nos uma informação que eu queria que ele próprio repetisse. Nito Alves está vivo. Está vivo, sim, senhor. Está vivo porque até a hora que eu andei ao futuro com o pai, não nos deram certidão de óbito. Eu é a pessoa que acompanhei o pai, portanto, à volta dessa trela. E essa trela nunca foi classificada do ponto de vista de uma certidão dos acontecimentos, do desaparecimento físico do Nito. Mas, simularam N vezes, Nito morreu, Nito não morre nenhum, não podia morrer desnecessariamente porque o Nito apresentou-se. Nito tinha se apresentado nas mãos do governo na altura, porque o sofrimento que passava a população, porque ele estava a escassos metros da aldeia, e o pai e a mãe sofrendo num contexto em que ele diz que ele não seria culpado, porque não queria ter terceiro no seu contexto, e então ele apresentou-se para ser julgado publicamente. Até ele está cá em Angola. Agora, por que permanece às escuras? por que? Eis a questão. Esta é a pergunta. Nível.